antes de eu falar de João, vocês já viram o nosso novo site, né? Entrem lá, conheçam um pouco mais da história. Eu fiz algumas alterações na confissão, deixei ela mais sucinta. Tem alguns artigos recentes, né? Por exemplo, sobre Belo Horizonte, Reformada, podcast que nós participamos, uma pergunta, né? Na verdade, eu não vou encher de conteúdos, de perguntas básicas das pessoas, né? Por exemplo, se você pecar e Jesus voltar no mesmo dia, você vai ficar? Será? Então, respondendo essas questões. O que é ser uma igreja reformada? O que é ser reformado? Enfim. Depois vocês acessam igrejatribos.com.br. Amém? Eu vou de Logos novamente. Tá dando para ler? Sim. Valéria falou sim? Tá ótimo. Se a Valéria falou sim, então. Vamos lá, João. Vamos de João capítulo 4 antes. Versículo 43 em diante. Deixa eu aumentar aqui o espaço. Ó, dá para aumentar a fonte aqui se estiver ainda ruim. Viu? Aumentar um pouco. Não precisa. Tá ótimo, agora dá Tá mesmo. Amém? João capítulo 4. Denilson, no último domingo, ele continuou a mensagem de Jesus em Samaria, após ele conversar com aquela samaritana, se explicar. E nós vemos até aqui no versículo 41, 42, onde os próprios samaritanos, né, eles já estavam agora convertendo, não por causa do que a mulher tinha dito, mas porque o próprio Jesus estava lá, e eles concluíram dizendo: olha, nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Então nós chegamos agora nessa situação em que Jesus volta, depois dele estar ali em Samaria, e agora ele está voltando para a Galileia. Então, o que nós queremos aqui hoje mostrando e expondo o livro de João? A mesma coisa do primeiro dia, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Essa é a nossa única proposta, porque o Evangelho foi escrito por causa disso. No final eu vou ler novamente João 20, 31, somente para testificar isso. Quando nós estamos expondo a Bíblia, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Amém? João, quando ele está relatando isso para nós, qual que é o objetivo? Que nós saímos daqui crendo. Aí de repente você vai pensar assim: mas eu já creio, eu já sei que Jesus é o Filho de Deus. Porém, quando a gente vai na própria Escritura, ou vai no histórico assim, dos pais, o que a gente percebe? Que o Evangelho é necessário ser pregado todo dia. Porque todo dia nós queremos nos afastar dele. É interessante quando o povo hebreu saiu do Egito e viu sinais e maravilhas e prodígios e provisões que só Deus podia fazer, e ainda assim aquele povo abandona o Deus verdadeiro, buscando nos ídolos a satisfação. E aí Deus chega a um ponto de dizer: olha, meu povo ele é voltado a se esquecer de mim. É triste, né? Então nós precisamos sempre pregar o Evangelho, porque hoje você pecou, essa semana você pecou, e você corre um risco, assim como eu, como todos nós, de apostatar da fé, sabe, de começar a dar ouvido a espíritos enganadores, a começar a procurar aquilo que alimenta o nosso ventre. Então, se nós não tivermos o nosso coração rendido à palavra de Deus, rendido ao ponto de entender, assim como
A Fabiana, durante o louvor, ela citou aqui Jeremias 17, né? Em que Deus diz: olha, maldito é o homem que confia no homem, faz o seu braço, né? A sua fortaleza. Alguém pode falar assim: ah, por isso não confio em ninguém. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando do próprio homem. Maldito é o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Aí ele fala, a continuação é: agora bendito, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e a sua força está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Imagina, a sua raiz está ali sendo alimentada. Então, nós precisamos ouvir o Evangelho porque nós estamos todos os dias sendo atacados. Pedro, ele diz que nós temos o nosso adversário, que nós devemos vigiar, porque ele está aí para nos destruir. Amém? Então, nós queremos expor o Evangelho, como João escreveu, para que haja edificação na sua vida, e que você saia daqui exaltando ao nome de Jesus e crendo que Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Versículo 43, passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia. Eu vou só ler esse relato aqui, porque eu não vou focar hoje no capítulo 4, porque isso aqui vai complementar o que eu quero dizer do capítulo 5. Nós vamos até o versículo 18, e nós vamos focar aqui na cura que Jesus realizou lá no tanque de Betesda. Então eu estou mostrando um Deus que cura. Amém? Versículo 44. Porque o próprio Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, porque ele estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Essa Bíblia, ela tem algumas passagens, né, que faz a coligação. Por exemplo, lá em João 2,18, Jesus, os judeus lhe perguntaram. Então, os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Nós que já lemos aqui João, sabemos que Jesus começou a operar sinais, e os judeus então começaram a perguntar: nós queremos sinais. Né? Qual é o sinal? E essa geração pede sinal. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, Paulo, quando está escrevendo a igreja, né, dos gregos, ele diz o seguinte: olha, os judeus pedem sinais e os gregos buscam por sabedoria. É claro que os judeus viviam por conta dessa. Nós temos um sinal, mostra um sinal que você é um filho de Deus, ao ponto que todos nós conhecemos que Jesus disse: olha, nenhum sinal vai ser dado a vocês a não ser o sinal do profeta Jonas, no qual ele estava mostrando que ele deveria morrer, né? E eles também não entenderam. Mas o oficial pediu mais uma vez, versículo 49, Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, a 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que era precisamente a hora em que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galileia. Lá em João 2,11, nós temos o início, né? Como está escrito: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso foi no casamento, né, de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho.
Amém? Nessa passagem, né, como a gente claramente vê aqui, tem dois detalhes. Um é a famosa frase, né, de que Jesus disse: um profeta não tem honra na sua própria terra. Provavelmente ele está falando aqui da Judéia, né, ele está saindo, ele está voltando, passando por Samaria, passa pela Judéia e volta novamente para a região da Galileia, aonde ele realizou o primeiro milagre. Agora ele está novamente. E eles só querem saber de milagres, sinais. Né? E nós temos agora um relato do filho de um oficial, provavelmente um gentio, né? Mas que ouviu, que viu, sabe, os milagres de Jesus, os sinais, e novamente está pedindo: você pode curar, você pode fazer isso. Né? E a palavra de poder de Jesus é bem diferente daquela que nós costumamos fazer. Nós costumamos fazer uma palavra num tom mais profético de esperança. Né? Alguém fala para você: olha, eu estou doente, ou meu filho está doente, alguém está doente. Você fala assim: não, eu vou orar e Deus abençoe e vai curar. A gente um negócio assim, vai ter um período, tem fé no meio, provavelmente a pessoa vai se tratar e de repente tomando medicamentos e tal, e a gente vai falar assim: olha, amém, Deus curou. A gente não pode simplesmente crer que Deus não curou, mas foi meio de um tempo. Aqui não, aqui nós sabemos um milagre instantâneo. Jesus diz: olha, vai que seu filho vai viver. E ele volta e os servos dele, a Bíblia diz assim: não, foi ontem 1h da tarde e ficou bem. Opa, foi 1h da tarde que eu estava com Jesus. Então, ele creu que foi a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Deus tem a nossa mão. Às vezes é importante eu lembrar isso aqui, porque nós viemos muitos de escolas da fé em que a gente simplesmente repete o mantra. Né? Olha, a sua palavra tem poder. E aí a gente vai crescendo: a sua palavra tem poder, minha palavra tem poder, a palavra tem poder. Assim, a palavra tem poder. Qual palavra tem poder? A palavra de Deus. A palavra de Jesus. Olha só o que Deus diz lá em Gênesis 1. Haja luz e houve luz. Né? Então todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. E aí nós tivemos aqui em João 1:1, onde a gente vê que no princípio ele era a palavra, ou o verbo, ou o logos de Deus, e tudo foi criado por meio dele. Amém? Então a palavra de Deus tem poder. A nossa tem poder? Não tem. Tanto que eu posso falar aqui, eu já falei isso várias vezes aqui: flutuem. Está vendo? Ninguém flutuou. Ainda bem que ninguém, cascadinho, nada a ver. Porta da mesa. Ainda bem que ninguém entendeu flaturo, né? Ó, nós não temos poder na nossa palavra de criação como Deus tem. Amém? Agora, nós temos um poder de persuasão, é diferente. Eu posso chegar para você e te falar: olha, você vai conseguir, vai lá, força, né, se esforce, né, vai lá, faz a prova, vai lá, estuda bastante, vai lá, tenta aquele concurso, vai fazer aquilo. Enfim, nós temos esse poder de levantar uma pessoa. Ao mesmo tempo, a gente também tem o poder de fazer uma pessoa, né, assim: ó, você está um lixo. Dependendo do poder de persuasão que você tem e de influência sobre essa pessoa, você pode fazer com que aquela pessoa desanime até e tenha depressão. Se é um casal, imagina um marido falando com a esposa, denegrindo-a, né? Ela vai se sentir muito abaixo. Um filho, né, tratando a mãe ou o pai sem respeito, né, ofendendo. Essas palavras doem, machucam. Mas não é a mesma palavra que nós estamos dizendo aqui, a palavra de poder e autoridade que você tem. Amém? Alguém pode falar assim: mas nós, como seguidores de Jesus, nós também temos. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade sobre demônios, ele nos deu autoridade para curar enfermos. Não está escrito? Só que nós vimos, e se nós formos entrar aqui nesse contexto,
seria necessário sair dessa passagem, porque nós vamos chegar nela. Eu acho que o João relata algo parecido, mas isso foi dado sim aos apóstolos, né? Eles eram as testemunhas pós-Jesus, tanto que Pedro cura pessoas com sombra, né? Ele ressuscita alguém pelo poder da palavra. Então, assim, nós tem uma questão que é mais teológica, que eu não quero entrar nela aqui, sobre como que esses dons foram procedendo. Porém, nós temos uma situação. Nós sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Então vamos aqui para a passagem que nós queremos. João 5, 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Amém? Então nós sabemos que isso aconteceu, daí tem um período aqui de tempo, essas coisas aconteceram. Lembrando, irmãos, desculpa, que você pega uma Bíblia, um livro como esse de João, você tem que pensar no quê? É um relato de alguém que ouve, né, que presenciou, como é o caso do próprio João, mas tem o caso de Lucas, por exemplo, que não era um discípulo seguidor, mas alguém que converteu, um médico grego, mas que também é historiador, e vem e começa a perguntar às pessoas: como é que foi isso? Onde foi? Quando? Quem? Como? Por quê? E escreve um relato, como é o relato de Lucas, o Evangelho, assim como é Atos dos Apóstolos. E aqui nós temos João escrevendo alguns acontecimentos. Porque nós lemos um texto como esse, que nós vamos ler aqui agora, 5, do 1 até o 18, nós vamos ler isso aqui em 10 minutos. Você imagina o que aconteceu no período de 10 minutos? Então, assim, é lógico que ele está narrando fatos bem que aconteceram em dias, em alguns momentos, em semanas. Então nós temos um texto resumido. Amém? Bom sempre a gente lembrar disso, que tem hora que você pode pensar assim, e aí aconteceu isso, não aconteceu mais nada, né? Depois desse acontecimento ali do filho do centurião lá capturado, e agora já mostra Jesus. Não, tem um espaço de tempo que acontece entre isso. Mas como está relatado, isso não interfere naquilo que Deus é. Passadas essas coisas, alguma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. A Bíblia não vai deixar claro para nós qual festa é. É interessante a gente saber? Depende. Depende de como você quer entrar no texto. Depende do que você quer aprender com o texto. Se você é do tipo apologeta, alguém que defende a fé, aí de repente você vai precisar saber. Como você vai saber qual festa? Fazendo ligamentos, olhando aquilo que os comentaristas da Bíblia já falaram. Então você pega outras referências, olha pelo período e tenta entender qual festa foi. Como para nós aqui não interfere, mas provavelmente é Páscoa. Tem quem defende tabernáculo e também Pentecoste. Mas ele foi para Jerusalém por causa de uma festa. E a gente sabe que os judeus tinham esse costume. Eles saíam de todas as regiões circunvizinhas ali e iam para Jerusalém para participar da festa. Assim como iam também por causa do templo. Amém? Versículo 2. Existe ali um portão, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Esse fato dele é interessante, né? Eu trouxe um desenho só para vocês situarem. Está aí embora o slide aqui. Isso aqui é só um desenho, não é só para ilustrar o fato, mas isso aqui é mais original. É lógico que isso é uma maquete construída, desenhada com base na arqueologia. Eles pesquisam, levantaram lá, assim, as informações e chegaram ao desenho do que provavelmente é mais certo que era esse tanque que nós lemos aqui no versículo 2. Então, para vocês que de repente nunca entenderam, tem 5 pórticos, o que é isso?
eu ver se eu vou ter. Vou não. 5 é contado da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 divisões, 5 pórticos dentro do tanque. Isso tudo aqui é no tanque que passava água. Ok? Isso aqui hoje é as ruínas do que era o tanque. Quando a gente olha hoje lá, tem até um material muito interessante do Rodrigo Silva, sobre em que ele mostra isso na prática, assim, ele está no local. E ele vai explicando, inclusive, como que acontece no decorrer do tempo em que o tanque, que na verdade está aqui embaixo, como que depois de um tempo vêm outros povos, destrói, acho que provavelmente os persas, destrói o tanque, destrói aquilo ali, vem o templo, terra por cima, vem outra nação como os romanos, constrói outro templo em cima da onde tinha o tanque. E aí vem outro e constrói, e assim aconteceu provavelmente com o tanque de Betesda. Isso aconteceu, que eu falo, quase depois de Cristo, né, irmãos? Cristo realiza um milagre aqui, o lugar se torna conhecido, olha, aconteceu um milagre lá no tanque de Betesda. E aí vem outras nações, destrói aquela nação, como aconteceu com Jerusalém. Depois do tempo, o novo povo fala assim, olha, aqui é um lugar onde aconteceu um milagre. Então levante outro templo aí, porque é um lugar de milagre. Nós aqui somos muito fáceis de ser levados por isso, mas isso é antigo. Vem outro, passa-se o tempo, constrói-se o terceiro. Então, já construíram 3 pavimentos aonde era o tanque. O tanque, um templo pagão e uma igreja. Isso são fotos reais do que a gente está lendo aqui agora. Então, quando você imagina o tanque, de repente a maioria aqui pensa assim, é um tanque, né? Onde você vai lá e pula, né? Dá um banhozinho, que isso tem nada a ver, né? Mas a gente percebe que é algo bem mais rico, mais complexo. Quando a gente está estudando aqui, por exemplo, o tanque, que é chamado Betesda, do termo original, seria do Columbetra, que significava piscina, ou realmente tanque de banho. Segundo os historiadores, algo em torno de 5.000 metros quadrados. Né? E é interessante quando fala que junto ao portão das ovelhas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o portão das ovelhas, vou mandar pesquisar aqui. Nós vamos ler ali em Neemias, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: então o sumo sacerdote Eleazar se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e construíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram ali a sua obra. 3:32 também diz: entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. O que isso quer dizer? O portão das ovelhas, ele é lá no tempo da restauração de Neemias. Então, para quem está inteirado dentro do conceito bíblico, da história, a gente sabe o que aconteceu quando os babilônicos vieram, destruíram, depois de um tempo, Neemias, né, chorando lá para o rei Ciro, não pode voltar, pode ir lá restaurar o templo, vai lá restaurar a sua nação, e aí ele está mostrando que, olha, o portão das ovelhas foi criado ali. E ele está ali até hoje. E ele estava bem próximo. Por isso que naquela foto, atualmente, que eu mostrei, é possível entender aonde. Olha o que ele continua dizendo aí no versículo 3. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E imagina assim, uma visão da tragédia humana. Seria a visão assim, da miséria. Você chegar no local aonde estava uma multidão de pessoas enfermas. Eu não diria que é o que a gente vê quando vai no hospital aqui hoje em dia, não, mas é algo bem pior, porque aquelas pessoas, a maioria são largadas, a maioria estão ali sem esperança, ou estão somente jogados ali. E
aquelas pessoas tinham suas doenças e reunidas. Então, a gente quando vai no hospital, tem uma que você fica assim, se ficar muito aqui, eu começo a ficar doente junto com as pessoas, que é só notícia ruim, né? É só a gente lamentando, e é realmente muito triste. Mas esse é o local, o ambiente que nós estamos inserindo aqui a nossa conversa. Há uma festa, Jesus vem, e ele começa a mostrar, João está falando, olha, tinha um tanque bem próximo ao portão das ovelhas. Né? O portão das ovelhas, só para entendimento, era uma porta bem pequena que só entrava realmente ovelha. Ela foi feita para esse fim. Passar essas ovelhas que iam ser sacrificadas lá dentro do templo. Lembrando que nós estamos na parte fora da cidade. Né? E aí acontece um relato que é o interessante. O versículo 4. Eu acho que todo mundo já leu ou já ouviu falar desse versículo 4. Olha o que está escrito. Havia então uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, pessoal tudo ali. Versículo 4. Esperando que a água se movesse. Olha o detalhe. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Todo mundo já ouviu isso? Já leu e tal. Você já leu e já pensou sobre isso? Ou não? Você simplesmente engoliu o texto aí e foi passando. Nos dias atuais, né, a gente tem tanta história sobre o tanque de Betesda. A gente tem igreja com o tanque de Betesda, a gente tem campanhas, né, o anjo vai descer e vai mover, o mesmo anjo e tal. Mas, entre nós aqui, todos que vivem de uma vez, isso nunca foi assim na sua vida? Você nunca parou para pensar, que história esquisita? Você nunca pensou nisso, não? Imagina a cena, nós estamos aqui, nós todos doentes, coxos, cegos, paralíticos, mancos, e tem uma água aqui. Uma vez por ano, talvez, a água mexe. E aí nós, todos pulando a água, assim, ufa, eu fui o primeiro. Então eu tinha uma doença aqui, agora eu estou curado. Ó, fui embora. E aí alguém perguntava, como é que foi isso aí? Um anjo desceu lá e vestiu a água e eu fui curado. Mas por quê? Não, porque eu fui primeiro. Isso não é esquisito? Vocês nunca pararam para pensar que isso é estranho? Isso é totalmente incoerente com o Deus que nós cremos. O Deus da Bíblia, ele nunca sararia alguém por ser o primeiro nesse sentido. Você passou, você foi primeiro. Não tem outro relato que faz a gente entender que isso aqui é uma ação de Deus. Porém, está na Bíblia. Só que tem um detalhe, né? Na sua Bíblia, eu não sei se está assim, mas na Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, por exemplo, e a Genebra e várias outras, que eu consegui, estão entre colchetes. A sua está entre colchetes aí? Versículo 4. Quando está entre colchete, é isso aqui, ó. A explicação simples. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. O que isso quer dizer? Que há uma crítica textual sobre o texto. Os historiadores não encontram essa mesma referência, passagem, nos textos mais antigos. Isso foi colocado em versões mais recentes. Então, quando acontece algo assim, é colocado entre colchete, para que você saiba. Porque é um negócio para a gente, pelo menos, se perguntar. Por que isso está aqui? Por que isso aconteceu? Vou continuar só para a gente chegar até, pelo menos até o versículo 8, onde Jesus cura, e eu comento um pouco sobre essa passagem. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, a minha idade. 38 anos, um homem. Imagina, o que eu tenho de vida, ele tinha de tanque de Betesda, esperando
uma oportunidade para ser curado ali. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Interessante essa pergunta também de Jesus. O enfermo então responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho família. Lembra que eu falei que quem estava no tanque ele já estava sendo largado? Isso não é só no tanque, não. Vai no hospital ali no Isoleta que você vai ver pessoas na mesma circunstância. E não são poucas, não. No meu período lá de hospital, eu vi muito disso de pessoas que passaram sozinho. Ou quando, na verdade, a maioria não falava isso, né? Os enfermeiros, os médicos falavam: não está isso. Eles deixam aqui, eles só não tem. Porque à noite, você acompanhando, você ajuda o seu paciente que está lá, né? A pessoa precisa de uma água, quer ir no banheiro. Essas pessoas que, não, essa aqui a gente tem que topar porque não tem ninguém. E o médico, o enfermeiro, não pode ficar por conta delas. Triste, né? É a situação desse rapaz. Esse já não tão rapaz, porque se ele chegou ali, você está há 38, 40 anos quase ali, suponhamos que ele já tinha os seus 15, 20 anos quando ele foi para lá. O enfermo respondeu: não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tem que entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, uma primeira coisa que nós temos é uma evidência que realmente há uma agitação de água. Porque ele está falando sobre isso, né? A água, em algum momento, ela mexe. E Jesus, então, diz: olha, pegue teu leito e ande. Até essa cura de Jesus, voltar aqui um pouco aqui sobre o tanque. É interessante quando você pesquisa sobre o tanque de Betesda ali, e você vai, se você quiser entrar mais sobre isso, você vai ver que existe um culto dos romanos. São dois nomes estranhos: Asclepio, na verdade, e Esculápio. Diz assim que havia mais de 400 dos Asclépios, que era significado era o templo da cura. Então, era um sagrado deus, né, Asclépio. Então, em todo o império tinha esse centro de cura, que era chamado assim da graça e misericórdia do deus grego romano para aqueles que tinham a necessidade. Então nós estamos falando aqui de um tanque que é a mesma referência desse deus Asclépio. Começou-se em 350 a.C. e se tornou então popular. Então qual que é a popularidade desse Asclépio, deus da medicina, né, na saúde antiga lá da religião grega? Que existia uma casa de misericórdia, quase a nossa Santa Casa, não, quase mesmo, e para todo tipo de pessoa, né, que entrasse ali no tanque daquela casa, tinha uma piscina, tinha uma água, e aquela pessoa era curada. Isso é uma história que tem antes de Cristo, esse deus Asclépio, né? Existe na arqueologia vários símbolos dele, a história vai apontar tudo para isso. E nós temos aqui um templo que foi construído no período de Roma, né? Então, o que isso quer apontar pelo menos para nós aqui, já que eu não vou focar muito nessa passagem? Nós temos um templo pagão, que é aquele tanque de Betesda, aonde, fora da cidade, mas que se reunia uma multidão de pessoas, principalmente doentes. Então, quando a gente tem esse cenário, um templo que tem essa idolatria pagã, e a gente sabe que o povo de Israel foi muitas vezes, da parte de Deus, chamado a atenção por causa dessa idolatria, por causa desse paganismo, e agora nós temos ali um tempo onde as pessoas têm a esperança
de serem curadas por um anjo que move as águas. E aí a gente tem essa questão da água. Quem controla a água? Os fariseus. Então, isso aí agora você vai aprender na história arqueológica. Então a gente tem uma situação onde existe uma superstição, essa seria a palavra, em que se eu entrar na água, eu sou curado. Isso é o que está sendo, por isso que esse texto não está nos antigos, está em textos mais recentes. E essas pessoas então crescem ali, pensando, olha, se eu entrar na água, eu vou ser curado. Por que está relatado? Porque Deus queria mostrar para nós aqui essa ação misericordiosa de Deus na salvação de um homem, porque ele chegou aonde tinha uma multidão e fala somente com um. É uma graça, né? É uma graça e uma misericórdia. Vamos tentar ler aqui para eu tentar complementar essa história. Olha o que está escrito no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Olha o sábado, né? Pois os judeus disseram que tinha sido curado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão de carregar o seu leito. Lá em Neemias 13, 19 está escrito assim: quando os portões de Jerusalém começaram a projetar sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fosse aberto a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Em Jeremias 17, 21, assim diz o Senhor, para o próprio bem de vocês: tenham cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Então nós vimos que realmente há uma instrução da parte de Deus para não fazer nada no sábado. Porém, nós estamos falando de alguém que acabou de ser curado, não é? Alguém que há 38 anos estava ali vivendo sobre aquele leito ali, né, deitado, esperando um milagre. Mas os judeus falaram: olha, é sábado, hoje você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Então é alguém que tem autoridade, que me curou, né? Eu estava aqui há 38 anos, coxo, sem poder andar aqui, ele vai e me cura. Então agora, ou seja, ele falou para eu pegar o leito e estou andando. E eles perguntam: quem é que disse a você, pegue o seu leito e ande? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então até aqui, o que a gente tem? Uma história, pelo menos interessante. Jesus indo num lugar que ninguém gostava de ir, encontrando um monte de gente doente, amontoada uma sobre as outras, e com uma superstição de cura. Existe um anjo que desce aqui e cura. Então é um culto pagão praticamente, né? As pessoas estavam esperando cura, não da parte de Deus. Elas esperavam que, se eu puder aqui. Isso a gente vê nos dias de hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam atrelando milagres, curas às coisas, às superstições, né? Interessante é Jesus indo até uma pessoa específica em meio a uma multidão de doentes, e ele perguntava: você quer ser curado? Nicodemos, ele fala uma coisa sobre esse texto, seguinte, porque tem gente que não quer ser curado, tem gente que gosta da condição de doente, vai continuar como vítima, né? As pessoas vão poder ficar ali
cuidando, sustentando. Mas a pergunta é: você quer ser curado? E a resposta é: olha, não é nem assim, eu quero, né? Mas as pessoas, antes de mim, elas pulam lá e eu nunca consigo. Então eu não consigo, né? E Jesus o cura. O interessante, o fato da cura de Jesus é nós, por exemplo, estarmos aqui hoje e estarmos falando do mesmo Jesus. Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo Jesus que curou aquele homem ali naquele tanque é o mesmo que nos cura hoje. Ele é o mesmo Deus de misericórdia. Então a gente tem um Deus que é misericordioso, que pode olhar para cada um de nós e a gente pode estar aqui hoje talvez com o nosso coração doente, né, o nosso relacionamento doente, né, com o nosso corpo doente, enfim. Apesar da Bíblia dizer que Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o interessante é que Ele está falando que a gente não deve abrir a boca. Antes de abrir a boca, mas você vai abrir a boca, então você vai orar. Então nós devemos sim, é mister que nós devemos, que a gente chega diante de Deus e abre a nossa boca. Senhor, eu estou passando isso, eu estou sentindo isso. Não há erro em você clamar a Deus por cura, não há erro em você acreditar que Deus pode te curar. O fato é que você está indo no Deus verdadeiro. Né? Você não está querendo aí uma pura subversão, vamos dizer assim, de uma água que vai se mover. Para continuar aqui, eu acabei tomando muito tempo no início. Jesus não fala para ele: vai lá no tanque agora e se lava. Ele falou isso lá em João 9, né? Quando ele cospe no chão, faz um barro e passa no olho de um cego. O evangelho é escandaloso. E ele fala para aquele cego: entra lá no tanque de Siloé. E ele entra e ele volta enxergando. Aqui não. Aqui ele fala: pegue todo aí o seu leito e vai embora. E é o que acontece, né? Foi imediatamente porque ele foi curado naquela hora. Agora, quando a gente continua aqui o texto do verso, né, verso 13 em diante, ele diz assim: eu não sei quem é, porque tinha muita gente, ele curou, ele saiu e agora ele está lá. No versículo 14, ele vai dizer o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Legal que ele foi curado, outro lado ele não podia entrar no templo, agora ele está no templo. Por quê? O texto não vai nos relatar. A gente não sabe se é para agradecimento, não sabe se é realmente para procurar quem o curou, se é porque ele de repente tinha isso em si, mas o fato é que agora ele foi para o templo. E Jesus o encontra e diz para ele assim: você foi curado, então não peques mais. Essa passagem, quando a gente olha lá em João 8:11, aquela mulher que estava para ser apedrejada, ela responde assim, depois que Jesus fala assim, né, que ele não tiver pecado, que atira pedra, ele saiu, ela responde: olha, Senhor, ninguém está aqui. Ele fala assim: eu também não estou te condenando. Vai e não peques mais, né? Deixe essa vida de pecado, para que não lhe aconteça coisa pior. A gente pode pensar assim: será então que o que levou este homem a ficar naquela condição por 38 anos foi um pecado? Nesse contexto aparenta que sim. Então quer dizer que todo mundo que sofre algum problema é por causa de pecado? Não. Porque lá em João 9, aquele mesmo cego que Jesus cuspiu no barro, cuspiu na terra, fez o barro, passou no olho, os discípulos também tinham isso, né? Ah, foi quem que pecou? Ele ou a mãe? O pai ou a mãe, para que ele nascesse cego? Jesus disse assim: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então, mas nesse contexto aqui, pelo menos dá-se a entender que o pecado teve alguma consequência na vida dele.
E Jesus agora está dando um alerta, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por 38 anos você ficou preso naquele tanque cheio de pessoas doentes, mas agora você pode perder talvez a eternidade. O que é a eternidade perto de 38 anos? Né? Então quer dizer que se eu pecar, eu estou condenado? Alguém pode perguntar. Sim. Mas é por isso que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, justo, e é Ele que intercede. Então, quando você peca, qual que é a consequência? Afastar-se de Deus, entristecer o Santo, que é o nosso Senhor. Qual que é a recomendação? O pedido de perdão, e não somente o pedido de perdão, mas como abandonar aquele mal que você sabe que te afasta de Deus. Amém? O homem então se retirou e disse aos judeus que tinham sido Jesus que havia curado. Olha aqui, né? É engraçado, esse texto é o que nós podemos trabalhar com o que está no texto. Né? Nós não vimos uma gratidão daquele homem para com Jesus. Né? E é interessante você falar assim, como é que pode? Não, isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Os 10 leprosos lá foram curados. Quantos voltaram? A gente vê em toda a Bíblia Deus agindo com misericórdia e as pessoas às vezes curtindo ali, mas simplesmente abandonando, indo, ou seja, agora viver suas vidas sem nenhum pouco de gratidão pelo que Deus tinha feito. Por isso os judeus agora o perseguiam, claro, né? Porque ele fez essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse, e esse aqui é o texto, basicamente o texto ápice dessa leitura. Ele diz, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Amém? Meu pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Os judeus, eles entenderam isso, olha o que está escrito. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a... Então quando Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora e eu também, os judeus, assim, nessa hora não foi uma parábola, né? Não foi algo dito assim para que eles ficassem pensando, não, foi claro, meu pai está trabalhando, então eu também. Nós já falamos muito aqui sobre o fato de Jesus, Filho de Deus, ele ser homem, mas ele ser Deus. É a união hipostática que faz, né? A gente não tem como falar, mas Deus estava em Jesus, Jesus carne e Jesus Deus, homem e Deus. E os discípulos então ficaram loucos, porque ele se associou, se assemelhou ao próprio Deus. O que ele quer dizer com isso aqui para nós, para eles, naquele dia? Olha, eu criei o sábado para o homem. Eu, como Deus, eu tenho poder sobre o sábado. Eu posso fazer qualquer coisa no sábado, porque o sábado não foi criado para mim, mas foi criado para vocês descansarem. Qual que era o propósito do sábado? O deleite da criação em seu Deus. Os outros dias você vai trabalhar, mas o sábado você vai dedicar ao Senhor. Para nós hoje, esse dia é um domingo específico por conta de um culto. É lógico que todos os dias nós temos o nosso culto nacional. Romanos 12 vai nos declarar isso claramente. Mas nós dedicamos um dia agora ao Senhor, que é o dia da ressurreição. Começou a ser chamado assim na igreja primitiva, o dia por conta da graça de Deus, a oportunidade de nos reunirmos como igreja para adorá-lo no domingo. Mas aqui estava certo se eles estivessem falando, olha, você está curando alguém aí no sábado? Como assim? Não pode fazer isso. Só que ele é Deus. E Deus pode curar em qualquer dia. Deus pode fazer isso em qualquer momento. Como ele pode fazer hoje? Porque ele é o Deus que cura, ele é o Deus que faz milagres. Ele é o próprio Deus. Amém? Jesus estava ali nesse papel, ele está mostrando para eles, olha,
Eu sou um com meu Pai. Ele trabalha até agora e eu também trabalho junto com ele. Por isso os judeus queriam a todo momento matá-lo. Porque eles pensaram, você está desrespeitando o sábado, falando que você é igual a Deus, fazendo-se igual a Deus, mas é por conta disso que foi escrito este Evangelho. Para que nós entendamos que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá em João 20, 31, para concluir, que é o texto que eu falei no início. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Amém? João 3,15 diz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, por que nós estamos pregando João? Por que nós estamos comentando sobre esses textos? É que vocês creem que Jesus é o mesmo. Este mesmo Jesus que foi apresentado por João naquela carta, que está sendo apresentada para nós hoje. Bem diante de nossos olhos, Jesus está vindo, Jesus voltará e Jesus continua reinando. Se o seu coração ou alguma coisa na sua vida precisa de cura, ele curou alguém e foi puramente graça. Para eu concluir, um tanque cheio de pessoas doentes, um tanque cheio de pessoas abandonadas, um tanque cheio de pessoas buscando na superstição do que ouviram falar, de um anjo que vinha e curava, esperando um milagre. Deus entra naquele antro. Ninguém estava indo ali, ninguém gostava de ir ali. E ele entra naquele lugar para salvar um homem. E para curando aquele homem, aquelas pessoas pudessem então questioná-lo. E questionando, ele se apresentasse como o Senhor do sábado, o Senhor da igreja. É isso que ele quis fazer. E é isso que João quis mostrar para nós. Para que nós, agora, lendo isso, crendo nisso, exaltássemos ao nome de Deus. Amém? Vou ficar só de pé. Feche os teus olhos. Senhor, nós estamos lendo aquilo que foi relatado na tua palavra. Nós estamos lendo, Senhor, o teu Evangelho. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor trabalhe em nossos corações, que nós possamos viver, ó Deus, uma vida que agrada ao Senhor, que seja de acordo com o teu plano e o teu propósito para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa a nossa falta de gratidão, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa fé em superstições, que nós possamos ter fé somente no Senhor. Um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que salva. Que o Senhor possa nos curar nessa noite. Curar, Deus, talvez o nosso coração incrédulo, curar a nossa falta de amor, de paixão pelo Senhor, pela tua palavra. Paixão, ó Deus, pelos perdidos, curar, ó Deus, a nossa falta de visão, ó Deus, diante de Ti, que possamos, ó Deus, ser transformados segundo o Teu poder, segundo o Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Expiação do sangue de Jesus.